Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar essa oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. O nosso tema, os seus dias já estão escritos por Deus antes mesmo de começarem. Tem dois salmos de Davi que para mim são os mais bonitos. Salmo 23 e Salmo 139. Amo todos os salmos, mas estes dois se destacam para mim. Tem muito significado. Eu não sei, você pode ter outros que te tocam mais, mas esses dois para mim, eles, como eu disse, eles se destacam. O Salmo 139 traz uma realidade que eu quero ler com você. No versículo 16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Só ao ler isso, qual é o impacto na tua vida? Para mim é valor. Eu me sinto uma pessoa que tem valor, porque Deus, Ele tomou um tempo para escrever sobre mim. E não só alguma coisa, Ele escreveu cada linha da minha vida. Ele pensou em mim, Ele falou sobre mim, Ele fala sobre mim. É isso que você tem que pensar para você. Então, o primeiro impacto para mim é o valor. O segundo é o amor. Eu me sinto amada, eu me sinto especial. O terceiro impacto na minha vida, eu sinto que eu tenho significado. A minha vida tem um significado. Eu não fui colocada por acaso aqui, assim como você. Ele escolheu a geração certa, o lugar certo, Ele te capacitou, Ele te deu habilidades naturais, Ele te concede habilidades também espirituais que vão te capacitar para aquilo que Ele te chamou. Se eu olho para Paulo, eu vejo que ele tinha uma capacidade natural, intelectual, ele era tremendamente inteligente, ele era poliglota. Tudo isso são capacitações que no momento em que Deus queria que ele fosse usado, o ajudou demais. Ele sabia falar com filósofos, ele sabia falar, ele impactava filósofos. Tudo isso é porque Deus já tinha escrito. O mundo olhava para Paulo e achava que a história de Paulo era um homem destrutivo, um homem violento, religioso, no entanto violento. Mas este não era o capítulo final da história de Paulo. Deus já tinha escrito o capítulo final. E os capítulos que acontecem depois do encontro que ele teve com Cristo são capítulos de tirar o fôlego. Paulo se tornou um grande evangelista, um grande mestre, um grande profeta. Ele era portador da graça de Deus, milagres, sinais, prodígios, maravilhas fluíam através da vida deste homem. Ele impactou dentro de Israel, fora de Israel, na Grécia, em Roma, quantas coisas. Mas Deus, como o autor do livro, conhecia o final da história. Nós julgamos as pessoas pelo que vemos. Deus, Ele diz, eu tenho o poder de mudar o capítulo seguinte, porque fui eu que escrevi, não vai ser dessa forma. Assim foi com a samaritana, assim foi com tantas pessoas que Ele disse, eu tenho o controle da história, e Ele tem da sua história. O que você está vivendo hoje não é o que Deus escreveu para o seu amanhã. Fala, Deus, eu quero viver, eu falo isso muitas vezes, Senhor, eu quero viver o plano original que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver o plágio que as trevas escrevem sobre mim, porque é um plágio muito mal feito e que deseja o pior para mim. Mas eu quero viver o plano original, as linhas que o Senhor escreveu a meu respeito, porque os teus pensamentos são extraordinários. A tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E eu quero viver isso. Seja esta a sua oração. Você precisa orar desta forma e entender o quanto Deus te ama e o que Ele tem reservado para você. Quando nós lemos sobre Salmo 139, eu penso também em Jeremias.
Jeremias, ele achava que a vida dele era uma vida simples e insignificante, mas esse homem iria impactar nações. E Deus, quando ele ainda era uma criança, ele pode ser um adolescente, o Senhor apareceu para Jeremias e o Senhor disse que iria usá-lo. Mas ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: eu te conheço antes mesmo de você ser formado. Eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu te constituí como profeta para as nações. Por que eu digo nações? Porque ele não abençoou só Israel. Ele abençoou aqueles que foram exilados para a Babilônia. E lá Daniel, lá na Babilônia, lendo o que o profeta Jeremias deixou escrito, que o exílio só iria durar 70 anos, entendeu que 70 anos já tinha passado. E por que Daniel entendeu? Daniel começou a orar, a jejuar, o céu se movimentou e a palavra de Deus se cumpriu. Então, Jeremias impactou a vida de Israel, impactou a vida de pessoas que estavam na Babilônia. Ele foi um homem que trouxe uma revolução para a sua geração. E você nasceu para ser essa pessoa que vai trazer uma revolução dentro da sua casa, no ambiente onde você tem influência. Você quer saber como este é o plano de Deus? O que Deus disse a teu respeito? Que você é luz. Então, Jesus é a luz, eu reflito a luz de Cristo. Então, eu tenho a luz de Cristo na minha vida e aonde eu chego, eu vou impactar, porque as trevas vão ser dissipadas. Eu sou sal. Jesus disse: você é sal. Então, se você é sal, por onde quer que você passe, você vai fazer diferença. Olha, Dorcas era sal. Ela trazia alegria para aquelas viúvas, porque ela, com a sua agulha, ela fez diferença lá em Jope. Ela fez roupas para aquelas mulheres que não tinham provisão. Então Dorcas era a alegria daquelas mulheres, era a bênção na vida daquelas mulheres. Dorcas era literalmente sal e luz na vida daquelas mulheres. Então, a sua vida é cheia de significado. Você não é uma obra do acaso. Deus planejou, e como autor da tua história, o que está escrito sobre Jesus? Que ele é o autor e consumador da fé. E agora você vai seguir o caminho de Jesus para ter fé. Você vai olhar: Jesus teve fé, eu também vou exercitar a minha fé. Jesus não é só o autor e consumador da fé. Deus é o autor da sua história. E Ele é que coloca, Ele é o Amém. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o Alfa quando você ainda era matéria informe. E Ele é o Ômega até o último dia da sua vida. Mas enquanto você não parar de respirar, é o plano de Deus que tem valor na sua vida. É quando Pedro, ele podia pensar: a minha vida não faz sentido, é acordar, é dormir, é pescar, mas eu não faço diferença na vida de ninguém, a não ser da minha própria família. Não, Deus olhava e falava: Pedro, você nem sabe o que vai acontecer com você. Na minha presença, sabe a história que eu tenho escrito por você, Pedro? A tua sombra vai curar. Pedro, você vai ser um apóstolo, você vai levar a palavra, você vai impactar judeus, romanos. Você é um instrumento na minha mão, tanto quanto Paulo. Você tem um propósito para a geração onde eu te coloquei. Eu te coloquei em Israel, eu te coloquei na geração que eu queria. Não é por acaso. Então, Pedro, ele precisava entender isso. E ele entendeu? Não. Ele foi entendendo que Deus tinha um plano e um propósito para a vida dele. Ele achou que ele só iria seguir um mestre, que ele iria aprender a palavra de Deus. Depois, ele teve a revelação que Jesus era o Messias, mas ele não entendeu que ele tinha uma função, que ele, com uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Você tem noção? Mas se Pedro olhasse para a vida dele anos atrás, ele iria imaginar isso? Claro que não. Então, você não imagina o que Deus vai fazer com a sua vida. Você que acha que ninguém sente a sua falta, eu já pensei dessa forma. Se eu morrer hoje, ninguém vai sentir minha falta. Mas Deus mostrou que não, que Ele tinha um plano escrito que eu ainda não conhecia. Por isso eu quero repetir o que
Davi, ele falou no versículo 17, na parte B, ele diz, os teus pensamentos, como é grande a soma deles, se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Por isso, ele entendeu, Davi entendeu que o número de pensamentos que Deus tinha a respeito dele eram muito grandes. Ele pensava bem pequenininho a respeito dele mesmo, mas Deus não. Deus tinha grandes pensamentos a respeito de Davi. Ele só queria a atenção dos irmãos, ele só queria o amor do pai, mas ele teria o amor, a atenção dos irmãos, o amor do pai, e ele se tornaria o rei de Israel, o profeta e o adorador. Então, neste momento, vamos orar juntos? Coloque aqui o seu pedido de oração, mas escreva, exercite isso para você entender. Eu tenho valor, Deus me ama, Ele escreveu cada linha da minha vida em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, porque nós somos amados por ti. Porque a nossa vida, ela pode ser um impacto nessa geração e nos ambientes que o Senhor nos colocou. Por isso, em nome de Jesus, traz essa revelação para cada um que aqui está, que eles possam entender que eles são preciosos, que eles são amados, que eles têm capacitações tanto naturais quanto espirituais, mas traz esse despertamento, traz mais entendimento, traz mais conhecimento deste plano perfeito que o Senhor tem para nós. E neste momento, aqueles que estão vivendo em grande angústia, em desespero, traz agora, Senhor, o alívio, o socorro, o refrigério, a resposta de oração. Eu clamo, Senhor, estende a tua destra para abençoar e para responder a todos que estão clamando a ti agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Você é amado, você tem valor e que você possa trazer esta novidade para muitas pessoas que estão pensando até mesmo de dar fim na sua vida, que eles possam entender que Deus tem um plano e que ainda não acabou. Deus te abençoe. Até amanhã às 5 horas da manhã. Deixa o seu like também.